Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos Estudantes da Bíblia. Nós vamos hoje falar sobre o que aconteceu com a pirâmide que ficava perto do túmulo do irmão Russell, do pastor Charles Taze Russell, e que sofreu primeiro um vandalismo e depois foi removida. O que aconteceu com essa pirâmide depois? Por que houve essa remoção? Bem, estão circulando muitas histórias por aí, conspiracionistas, dizendo que a Torre de Vigia está tentando reescrever o seu passado e que essa remoção foi em virtude disso, porque ela não quer que as atuais testemunhas de Jeová descubram que no passado os estudantes da Bíblia tinham a Grande Pirâmide de Gizé como sendo um dos pilares de crença com o significado bíblico, coisa que os estudantes da Bíblia atuais, até hoje, na grande maioria de seus grupos, até hoje compartilha. A ideia de que a Grande Pirâmide de Gizé, e só esta, é o cumprimento de Isaías 19:19. Então, brevemente, nós vamos falar sobre o que aconteceu de fato, o que aconteceu na realidade com essa réplica da Grande Pirâmide. Aproveito para convidá-los a assistir a esse vídeo que nós fizemos. Nós estivemos no cemitério, estivemos perto ali, estivemos no túmulo de Charles Taze Russell, visitamos a pirâmide, a réplica da pirâmide, e explicamos quem a construiu e por que ela foi construída. Recentemente, ela foi alvo de vandalismo, numa tentativa, talvez, de recuperar o que havia dentro dela. Notem esse comentário no Souvenir de 1919, era uma espécie de publicação lançada depois das convenções, e esse relatório de convenções, ele diz o seguinte: dentro da estrutura, encaixada em um bloco de granito, estará uma caixa de metal lacrada, na qual está um conjunto completo de estudos das Escrituras com capa protegida por caratol, a edição comemorativa da torre e um exemplar de cada folheto, fotografias do pastor Russell, uma cópia do Estatuto da Sociedade e muitas outras coisas que possam ser de interesse às pessoas que, em alguma data futura, abram a pirâmide e os encontrem. Então, havia de fato uma caixa de metal com esses itens colecionáveis. Lembramos também que é uma prática comum as chamadas cápsulas do tempo, em que pessoas enterram itens que vão ser descobertos, desenterrados depois. Na década de 90, parece que houve uma tentativa de abrir e não há mais nenhuma caixa de metal dentro daquela pirâmide. Já se sabia que não havia mais essa cápsula, esses itens guardados ali. Pode ser que tenham tentado vandalizar a pirâmide, ou pode ser que alguém, sem saber disso, tenha tentado abrir para reaver esses itens que uma vez estiveram de fato enterrados ali junto com a pirâmide. O fato é que nessa tentativa, nesse vandalismo, nesse ato, como vocês podem ver aí nas imagens, antes da pirâmide ser recolhida, vocês veem que a parte superior foi removida, vocês veem que a parte em que aparece a cruz coroada, ela foi atacada, foi removida também. Tentaram abrir e abriram, né? Tanto é que pode-se ver o interior da pirâmide pelo vídeo que nós estamos exibindo para vocês, e a situação da réplica da pirâmide ficou precária. Depois desse ataque de vandalismo, ela ficou ali meio que apoiando, as partes soltas, apoiando-se uma nas outras, acarretando aí um potencial risco de desabamento. Lembrando que são placas pesadíssimas de granito, que é a estrutura daquela pirâmide lá. Isso acoplado ao fato de que
Nessa semana também, recentemente, os Estados Unidos tiveram aí a atuação do furacão Ida, que depois se tornou também uma tempestade tropical, indo naquela direção ali da Pensilvânia e de Nova York, com chuvas fortes, ventos fortes. Então, tornou-se um risco de segurança. Temos informações de que, de fato, as testemunhas de Jeová, ou um representante das testemunhas de Jeová, foi enviado ao local para remover a pirâmide conforme ela estava, e cremos que talvez se tenha dado, principalmente em virtude desta avaria que a pirâmide sofreu. Então, de modo algum, se trataria de uma tentativa deliberada de reescrever a história. Mas uma infelicidade, lembrando a ordem dos fatos, primeiro houve o vandalismo, depois ela se tornou um risco de desabamento e ainda mais com o advento dessa tempestade tropical Ida, ficou mais perigoso ainda, de modo que vocês veem fotos aí de uma espécie de grua removendo a pirâmide. E segundo informações que temos, ela foi removida primeiro para um local, não foi enviada diretamente para a sede, digamos, da torre de vigia, e também, por questão contratual, não foi possível identificar exatamente esses outros detalhes. Então, nós não sabemos o que será feito por fim dessa pirâmide, dessa réplica da pirâmide. Não sabemos se será restaurada, se as testemunhas de Jeová vão guardar isso em algum lugar. O que nós sabemos que ela era mantida, de certo modo, por membros da torre de vigia. É uma informação que chegou até nós, pelo menos um indivíduo que fazia essa manutenção. Mas agora não sabemos o destino final, não sabemos se haverá interesse em manter ou restaurar esta pirâmide. Eu creio, a minha impressão é que talvez não haja esse interesse por parte das testemunhas de Jeová, porque o ensino da Grande Pirâmide foi abandonado já desde 1928. E eu acredito que, a não ser que por razões históricas, eles decidam reconstruir ou reconstituir esse monumento e colocá-lo de volta lá no cemitério. Falando rapidamente sobre a questão da réplica da pirâmide, lembramos que esse entendimento de Isaías 19:19 ser o cumprimento, ou ter o seu cumprimento na grande pirâmide de Gizé, não é invenção de Charles Taze Russell. Ele não foi o primeiro a conceber isso. Nós temos aí uma sequência de fatos que levaram a esse tipo de conclusão. Nós temos aí já em 1859 o pesquisador Taylor argumentando que os números π e a proporção áurea poderiam ter sido deliberadamente incorporados ao projeto da Grande Pirâmide lá em Gizé. Daí essas suas teorias foram expandidas por Charles Piazzi Smith, e que por sua vez influenciou Joseph A. Sayce, que foi um ministro luterano. É importante dizer, um ministro luterano que defendeu o estudo da Grande Pirâmide, o estudo bíblico, escreveu Um Milagre em Pedra, esse livro, Um Milagre em Pedra, a Grande Pirâmide do Egito, em 1877. De modo que já em 1877, essas ideias eram populares entre os cristãos evangélicos daquela época. Por fim, em 1891, esse conceito foi incorporado nas obras de Charles Taze Russell, lembrando sempre que é
a visão bíblica, a interpretação bíblica e não mística da grande pirâmide de Gizé, como sendo o cumprimento de Isaías 19:19, que fala que haveria um altar ao Senhor, um monumento, tanto no Egito quanto na sua fronteira. Ficamos aqui, mais uma vez, compartilhando o nosso pesar por esses fatos, porque afinal trata-se de um monumento histórico da história das Testemunhas de Jeová e dos atuais estudantes da Bíblia, que infelizmente sofreu essa sequência de eventos infelizes. Foi vandalizado, virou risco de desabamento, teve a tempestade ida e, portanto, o dono daquele espaço ali, que é a Torre de Vigia, decidiu remover para um outro local essas partes soltas de granito que compunham a pirâmide que ficava perto do túmulo de Rússia. À medida que nós formos obtendo mais informações, nós vamos compartilhando com vocês. Gostaram das informações? Então já deixe o seu like, siga o canal, ativa a sinetinha e muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço.